Meus queridos amigos, hoje é terça-feira, já dia 6 de abril, e estamos já no nosso 35º dia nesta nossa última semana de Retiro Quaresmal. Vamos começar suplicando a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. O texto que nós vamos meditar hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículos do 31 ao 38. Você que sempre nos acompanha, João, capítulo 8, versículos do 31 ao 38. Eu vou ler. Jesus então disse aos judeus que creram nele: se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois a descendência de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque minha palavra não encontra espaço em vós. Meus queridos amigos, a condição que pede Cristo aos homens para livrá-los da escravidão do pecado é a fé nele. Uma fé que nasce da meditação atenta e perseverante de sua palavra, a única que contém a verdade absoluta, sem mescla de erros e de enganos. Eu sou a verdade, disse o Senhor, e Ele que traz a verdade ao mundo. É Ele, aquela luz verdadeira que ilumina todo homem. A sua palavra é o veículo da verdade oferecida aos homens, para que, iluminados por ela, sejam libertos da sedução da mentira. A mentira do maligno seduzira o gênero humano em suas origens e o fizera escravo do pecado. A verdade de Cristo rompe a antiga escravidão e restitui ao homem a liberdade de filho de Deus. Assim como o fruto da árvore seduziu o homem, é no seu tronco que o Filho de Deus nos remiu. Em um mundo transtornado por erros, por tantas teorias falsas e costumes diversos daquele que a gente tinha antigamente, que era pautado na moralidade, nós temos como luz o Evangelho. Somente nele nós podemos encontrar a verdade da doutrina e da vida. E o cristão deve ter a coragem de resistir a qualquer sedução do mundo. Ele deve recusar qualquer posição teórica ou prática que estiver em dissonância com o Evangelho. Porque senão, ou ele contradiz o Evangelho abertamente, ou ele altera dissimuladamente com interpretações que o desfiguram e o mimimizam. Nos diz o Senhor: não tem mais quem mata o corpo e não pode matar a alma. Mas, meus queridos, para gozar em plenitude a liberdade que lhe oferece Cristo, deve o homem confiar nele, deve deixar-se iluminar por ele, que é a verdade encarnada, e também traduzir na vida e nas obras suas palavras. Não é somente viver ali e escutar, mas isso deve se transformar em ato, em vida. Porque o homem libertado do pecado deve valer-se da liberdade que Deus lhe deu e que Cristo lhe restituiu para servir a Deus, para servir a Cristo no amor. Deus, aquele que é liberdade infinita, é também amor. E somente livre é o homem na medida em que se transforma no amor, isto é, na medida em que se torna capaz de amar a Deus e amar ao próximo. Como nos diz o apóstolo São Paulo aos Gálatas: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não
abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Devem, então, a liberdade servir ao amor e ao amor autêntico, que é, por sua vez, generoso e desinteressado serviço a Deus e aos irmãos. Então, no dia de hoje, na nossa meditação, vamos refletir um pouquinho sobre a nossa liberdade. Essa liberdade que nós temos nos ajuda a amar nossos irmãos? Essa liberdade que nós temos nos aproxima mais de Deus? Se não for isso, isso não é liberdade. Isso é escravidão. Escravidão do pecado. Meus queridos, é uma alegria sempre estar com vocês nessas meditações. Eu fico por aqui. Para encerrar, peçamos a proteção da Virgem Santíssima. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Até mais, nos vemos amanhã, já na nossa antepenúltima meditação do nosso Retiro Quaresmal. Deus abençoe a todos.